Então vamos lá, vamos bater um papo sobre sono, sistema imunológico e como a osteopatia pode ajudar nesses dois campos. Então, para começar, vou trazer uma imagem um pouquinho do sistema imunológico. Então, imagine que a gente está num condomínio fechado, né? E o nosso sistema imunológico é o nosso sistema de segurança, o nosso sistema de alerta. Então, a gente tem, por exemplo, lá na portaria, né, algumas células, vamos dizer assim, algumas pessoas que ficam encarregadas de identificar aquilo que está entrando dentro do nosso corpo, né? Ou entrando dentro do nosso condomínio. Então eles verificam, veem a história, né? Pegam um pouquinho de alguns dados e manda isso para uma informação central. Então é mais ou menos isso que acontece, por exemplo, com as nossas vias aéreas, com a nossa boca, um pouquinho com o nosso toque, a nossa pele, né? O nosso sistema imunológico está ali com alguns tipos de células específicas analisando tudo aquilo que está entrando lá para dentro do nosso corpo e mandando uma mensagem lá para dentro das nossas centrais de comando, avisando como que a gente tem que reagir, como que a gente tem que trabalhar. Lá dentro do nosso corpo, lá dentro do nosso condomínio, a gente tem também aqueles que fazem as rondas, né? Que ficam olhando se tem alguém que já entrou, se tem alguém que está ali e não deveria estar, e a gente elimina, joga para fora, como a gente combate. Tudo isso gerando muitas informações dentro do nosso sistema nervoso central, né? Então, a comunicação hormonal, a comunicação de substâncias, por exemplo, histaminas, né? Que identificam inflamações, irritabilidades, enfim, todo um processo. Então, um pouquinho do que eu estou contando aqui, imagina quanto de energia que esse sistema não produz, ou quanto de energia que esse sistema gasta, né? Precisa para estar funcionando muito bem. Tá certo até aqui? Beleza? Deu para ter um panorama mais ou menos geral? E quando a gente vem para o sono, por exemplo, o sono de qualidade é ele que vai restaurar, ele que vai reabastecer o nosso sistema energético, né? A gente vai sair de um sistema de gasto de energia, entre aspas, onde a nossa atenção, a nossa energia está voltada para músculo, para atividade, para metabolismo, para, entre aspas, gastar mais essa energia para manter a gente vivo. E depois a gente vem gastar uma energia também, mas de uma outra forma, regenerando, recuperando, cicatrizando, fortalecendo esse sistema imunológico. Tá. O que uma coisa tem a ver com a outra? Vamos lá. Se, por exemplo, a gente vive num ambiente muito de estresse, e esse ambiente de estresse pode ser o meio onde a gente vive, as circunstâncias que a gente está vivendo dentro do nosso mundo, de dia a dia, enfim, a gente fica muito focado em estar lutando, em estar fugindo, em estar brigando. Por exemplo, dependendo de como eu calibro a minha visão do mundo, do meu sistema nervoso, como eu aprendi sobre as coisas, o meu trabalho é ruim, meu relacionamento é difícil, como a vida é difícil. Isso pode estar mandando uma grande mensagem para o nosso cérebro que a gente está em perigo constante. Quando a gente está em perigo constante, ou a gente julga muitas coisas negativas, a gente ativa um mecanismo do nosso cérebro que é um sistema de luta e fuga, é um sistema de sobrevivência, é um sistema onde a gente está em embate o tempo todo. Então, para o nosso cérebro é como se tivesse na natureza um leão rodeando a gente, vários leões rodeando a gente. Então, toda a nossa energia começa a ficar muito mais voltada para a gente brigar com esse bicho, brigar com esse predador, ou fugir, escapar e correr desse predador. O que acontece? Essa energia fica muito voltada para os músculos, ela fica muito voltada para o nosso sistema de vigília, de alerta. Então, consequentemente, se eu vivo muito nesse estado e não tenho um ajuste do sono, que eu venho sempre trazendo muito, as circunstâncias de arrumar o quarto, as estratégias para dormir bem, fitoterapia, alimentação, enfim, várias questões, se eu não consigo entrar nesse sistema de balanço, em diminuir esse tônus do estresse, diminuir esse tônus do perigo e aumentar o sistema de reparo, eu acabo também não conseguindo dormir muito bem. Então imagina que tem leões rodeando a mim, né? Como é que eu vou dormir, realmente relaxar e descansar? Eu vou estar com um olho aberto, outro fechado, para sempre estar mantendo esse sistema de alerta. Bom, enfim, como que a gente entende tudo isso? Se eu tenho um sistema de gasto de energia, de sistema de vigília alto, um sono baixo, consequentemente eu não vou sobrar energia para o meu sistema imunológico, que a gente começou falando sobre ele. Esse sistema que demanda muita energia, se o meu corpo está em sistema de luta e fuga, ele está em sistema de sobrevivência imediato. Entre aspas, o nosso sistema de imunológico que vai combater micro-organismos, ele é diminuído a quantidade de energia que ele vai ter ali disponível, porque isso aí mataria a gente aos poucos, né? Eu preciso de uma energia para movimentar o de agora. Então,
baixa-se a capacidade do sistema imunológico. E se isso é mantido cronicamente ou mantido por muito tempo, o que a gente chama do estresse crônico, e eu não tenho estratégias para restabelecer, como por exemplo o sono, um hobby, sistemas de reparo e descanso, a gente acaba suprimindo todo esse sistema imunológico e a gente fica muito mais vulnerável. Tá, Danilo? E aí, como é que a osteopatia entra nisso? Como é que a fisioterapia manual entra dentro disso? Quando a gente vai ficando muito tenso, a gente vai gerando bloqueios, a gente vai gerando diminuições de movimento, a gente vai prendendo músculos, por exemplo, como o diafragma. Enfim, quando a gente faz essas manipulações, essas liberações do nosso corpo, a gente alivia também esse sintoma de estresse e vigília. Por quê? Porque toda vez que a osteopatia, a gente aplica as técnicas, manipula, toca sutil, mexe nas vísceras, lá no estômago, no fígado, no intestino, a gente diminui o tônus, ou seja, a gente diminui a energia que está lá no sistema de vigília e aumenta a energia que está lá no sistema de reparo, de descanso, de recuperação. Então, toda vez que a gente aplica uma técnica de osteopatia, a gente pode reorganizar o corpo ali e manter um pouco mais desse metabolismo organizado. E aí entra muito o que eu gosto muito de trabalhar, as orientações de sono, entendimento da integralidade do ser humano, identificar de onde está vindo o nosso maior estresse, se é do trabalho, se é de um relacionamento, como a gente trabalhar estratégias para isso dentro do nosso dia a dia, como melhorar a nossa nutrição, como melhorar os micronutrientes, né, para que a gente possa fortalecer as nossas células, para que tenha energia disponível para o nosso sistema imunológico, para o nosso sistema de vigília, principalmente para o nosso sistema de descanso e reparo e para todos eles, tá certo? Então, se você quer buscar um pouco mais de conhecimento, quer buscar um pouco mais de uma saúde integrativa, eu estou aqui à disposição para poder te ajudar a ter um sistema imunológico mais forte, a ter um sistema de reparo e descanso mais forte e assim o nosso corpo funcionar muito melhor, tá certo? Boas energias, até a próxima!